Olá, eu sou Ana Carolina, sou do primeiro período de farmácia noturna e hoje eu vou apresentar diálise e hemodiálise. Antes de explicarmos os processos, temos que entender o rim. É um órgão em formato de grão de feijão que forma o sistema urinário junto com os uréteres, bexiga e uretra. Tem como função eliminar as toxinas ou dejetos resultantes do metabolismo corporal, que são ureia, creatinina, ácido úrico, entre outros, fazer o equilíbrio do líquido no organismo, evitando o acúmulo ou a excreção excessiva de água, produzir hormônios que fabricam as hemácias, produzir vitamina D que ajuda a fixar o cálcio nos ossos e controlar a nossa pressão sanguínea. Aqui temos um exemplo de como a urina é formada. Esse é o rim. Basicamente, o sangue entra, é filtrado e os dejetos saem na urina e o sangue filtrado sai pela veia. A cápsula renal é uma camadinha que protege o rim. A urina é formada nos néfrons. O sangue das artérias passam dentro do glomérulo, que é filtrado. Essas bolinhas coloridas são as substâncias que está sendo retirada do sangue e levada para ser excretada na urina. Esse primeiro líquido passa pelo tubo contorcido proximal, desce para a alça de Henle, que algumas substâncias são reabsorvidas, e passam pelo tubo contorcido distal, caindo no ducto coletor, na pelve renal, que leva até os uréteres, a bexiga e que sai na uretra. Existem algumas doenças que têm causa direta nos rins e que pode comprometê-los, como glomerulonefrites, pielonefrites, tumores renais, hidronefrose, malformação e cálculos renais. Como os nossos rins trabalham semelhante a um filtro de água, ele elimina substâncias ruins e retém as boas que estão presentes no sangue. Quando ele não consegue realizar essa função, todo o corpo fica comprometido e começa a dar sinais e sintomas da insuficiência renal, como o cansaço, insônia, inchaço nos pés e tornozelos, inchaço nos olhos, noctura, a vontade de ir no banheiro durante a noite, odor ruim na urina, urina espumosa ou com sangue. A doença renal pode ser diagnosticada através dos sintomas apresentados pelos pacientes, mas muitas vezes a redução da função renal pode ser um processo lento e progressivo e às vezes pode não se manifestar. Com isso, o médico tem o auxílio de exames laboratoriais como clearance de creatinina e o exame de ureia, associados ao diagnóstico por imagem. A insuficiência renal pode ser passageira ou se estabelecer cronicamente com lesão permanente dos rins, sem cura. Na maioria das vezes, o processo de filtração deve ser substituído artificialmente. O tratamento conservador existe para pacientes que descobrem cedo a doença. São vários estágios até que o rim perca completamente sua capacidade de filtração. Quando o comprometimento renal já se tornou insustentável, para uma vida adequada é necessário iniciar o tratamento de diálise. Existem 2 tipos de diálise, e a indicação da terapia será de acordo com o médico e a família e conforme o quadro clínico e estilo de vida do paciente. A primeira que vamos falar é a diálise peritoneal, que é o processo de filtração através da infusão e drenagem de líquido na cavidade peritoneal, que é dentro da barriga, por meio de um catéter flexível, sem contato com o sangue. Geralmente é feito pelo próprio paciente ou familiares em casa. O paciente ou a pessoa que fará o cuidado é treinada para a realização do procedimento e para a correção de problemas que possam surgir. É um procedimento que dura cerca de 9 horas. Ele é realizado todos os dias, 7 vezes na semana e pode ser feito enquanto o paciente dorme. Aqui temos a exemplificação de como é feita a diálise peritoneal. O peritônio é uma membrana que reverte todos os órgãos,
só que não tem contato com o sangue. Tem como fazer a troca de substâncias entre as células dos órgãos com o líquido que é inserido. O líquido ele desce pelo catéter, introduz na barriga do paciente por esse catéter flexível e, quando ele já retorna com as impurezas drenadas da cavidade peritoneal. O segundo tipo de diálise é hemodiálise, que é o processo de filtração direta do sangue através de um filtro artificial instalado em uma máquina. São cerca de 4 horas de procedimento do paciente conectado à máquina e é realizada 3 vezes na semana. A hemodiálise é realizada geralmente em hospitais ou clínicas de diálise por profissionais capacitados sob a coordenação do médico ou enfermeiro especialista em nefrologia. Nesse processo, o sangue é removido aos poucos para fora do corpo. Passa por dentro do dialisador, onde é filtrado, retirando as substâncias tóxicas e o excesso de líquido. Depois desse processo, o sangue purificado retorna ao paciente. Para esse tratamento, precisa-se de uma máquina específica que tem uma imagem mais para frente. São constituídas por uma bomba de sangue, um sistema de fornecimento de solução dialítica e monitores de segurança de circuito extracorpóreo, que controla a pressão arterial e venosa do sistema, tem um detector de ar, um detector de rompimento de fibras, tem a bomba de heparina, que é o que faz o sangue circular, controle de temperatura, controle de retirada de líquidos, que é a ultrafiltração. Tudo isso de forma computadorizada. O dialisador é um filtro. Ele funciona como um rim artificial. Ele é formado por um tubo cilíndrico com várias fibras ocas presas em um feixe, por onde passa o sangue, e também tem um compartimento onde a solução preparada pela máquina entra e banha as fibras. E é através desse processo que a filtração do sangue é realizada. O sangue e a solução de diálise não se misturam, e a passagem dos líquidos e das impurezas ocorre através dos poros presentes nas fibras. O tamanho das partículas e a quantidade de saída de água são determinados pelo tamanho dos poros. Existem vários tipos de dialisadores com diferentes tamanhos e porosidades, só que eles devem possuir a mesma biocompatibilidade que um vaso sanguíneo e não deve apresentar reação ao corpo. A medicação que é usada para o procedimento é a heparina, que é um anticoagulante. Ela serve para fazer o sangue circular constantemente por fora do corpo, sem que ele coagule, que ele se solidifique. Dessa maneira, permite a fluidez e evitamos que o paciente perca grandes quantidades de sangue e que não agrave o seu quadro anêmico. Para realizar a hemodiálise, precisamos ter um acesso à veia do paciente. Existem 2 tipos de acesso: os catéteres implantados nas veias do pescoço ou da perna, que servem como acessos temporários porque infeccionam e não fornecem sangue adequadamente para a máquina, e as fístulas arteriovenosas, ou conhecidas como FAVs. Elas são feitas através de uma cirurgia onde o médico liga uma artéria a uma veia. Essa ligação permite fortalecer a veia e aumentar a quantidade de sangue que passa por ela para facilitar a hemodiálise. No entanto, a diálise não tem como objetivo tratar a doença renal, mas sim substituir os rins que estão com seu funcionamento prejudicado. Ela é indicada para pacientes que apresentam deficiência no funcionamento de seus rins. Habitualmente, os 2 rins juntos apresentam menos de 10% da sua capacidade funcional quando se indica o início do tratamento dialítico. A diálise não é necessariamente para a vida toda. Tem pacientes que apresentam uma doença renal tratável e reversível e são submetidos à diálise somente enquanto os rins estão comprometidos.
Na medida em que os rins se recuperam, o tratamento pode ser interrompido. Entre meios a essas terapias de substituição renal, a melhor opção é sem dúvida o transplante renal. Essa modalidade está claramente associada à qualidade de vida e sobrevida melhor do paciente. Sobre os transplantes renais, eu trouxe uma curiosidade que eu peguei na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, um documento registrado em 2020, que o Brasil foi o segundo país do mundo em número de transplantes. Em 2019, constou 6.417 transplantes renais, estando atrás apenas dos Estados Unidos, numa tabela com 35 países diferentes. E aqui estão as referências do meu trabalho de diálise e hemodiálise. Espero que tenha gostado. Muito obrigada!